dia, ouvintes da tua Rádio Veranense. Sou o Coronel Sandro, coordenador regional da Defesa Civil da Serra Gaúcha, uma região que compreende 62 municípios da Serra e também do Vale do Caí. Estamos aqui para conversar sobre os eventos adversos que causaram uma grande tragédia na nossa região nos últimos dias. Iniciando sobre a diferença entre decreto de situação de emergência e estado de calamidade pública. O que diferencia são questões técnicas que estão elencadas na portaria 260 do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Essa portaria ela traz claramente o que é uma situação de emergência e um estado de calamidade pública. Dependendo da gravidade, ela dá os níveis que eles são classificados, podendo ser classificado em situação de emergência ou estado de calamidade pública. Situação de emergência se divide em dois níveis, nível 1 e nível 2. O nível 1 é aquele de pequena intensidade, em que a situação de normalidade pode ser restabelecida com os recursos a nível local, por meio do emprego de medidas administrativas excepcionais previstas na ordem jurídica. Já o desastre de nível 2, ou média intensidade, é aquele em que a situação de normalidade precisa ser restabelecida com recursos mobilizados em nível local e complementados com aporte de recursos do Estado, da União e de ambos os entes federativos. Quando o desastre for de nível 1, situação de emergência nível 1, ele pode ser decretado pelo município e esse não precisa ser encaminhado ao governo federal para ter o seu reconhecimento. Ele possibilita que a questão jurídica interna no município ele possa fazer remanejo de verbas, também a questão de contratação de pessoal ou de material com recursos internos do município. Então, esses seriam os dois níveis da situação de emergência. Já o desastre de nível 3, ou de grande intensidade, seria aquele classificado como estado de calamidade pública. É aquele em que se verifica o comprometimento do funcionamento das instituições públicas locais ou regionais, impondo-se a mobilização de ações coordenadas das 3 esferas de atuação do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, eventualmente até ajuda internacional para o restabelecimento da situação da normalidade. Então, o nível 3, para deixar bem claro, seria o comprometimento e o funcionamento das instituições públicas locais, hospitais, centros de saúde, escolas, falta desse acesso, seria o colapso de toda a estrutura pública local. Então, esse sim seria uma situação de calamidade pública. Então, são os 3 níveis. Quais os critérios para que se definam, possam se enquadrar os municípios em cada um desses níveis? Basicamente, o conceito que está na portaria 260, esse que a gente elencou. Dependendo do nível, o decreto e a responsabilidade por fazer o decreto, por publicar, é do chefe do Poder Executivo Municipal, ou até mesmo estadual, no caso de decreto de situação de emergência ou calamidade pública a nível estadual. Então, o chefe do Poder Executivo, baseando-se muito no laudo e no parecer do coordenador municipal de defesa civil, baseado nos danos que ocorreram no município, ele decide se a situação de emergência é nível 1, nível 2 ou nível 3. No caso do estado do Rio Grande do Sul, nesses eventos que nós tivemos desde o final de abril e começo de maio, o governo do estado, de forma sumária, elencou a questão de situação de emergência e de calamidade pública em todo o estado do Rio Grande do Sul, visando o quê? Favorecer nesse primeiro momento, nesse primeiro instante, a contratação de serviço e o apoio aos municípios na assistência, principalmente na assistência às pessoas, que elas fossem socorridas de forma rápida e tivessem também a assistência da melhor forma possível, com alimento, com água, com roupas, tivéssemos os abrigos, tudo da forma mais rápida possível. Como o evento de grande proporção impossibilitou
muito acesso aos municípios, não se tinha naquele momento a verdadeira severidade, né, verdadeiro nível que seria esse desastre. Então o governo do estado entendeu por colocar o maior número possível de municípios nos desastres de calamidade pública. Com o passar dos dias, foi possível sim verificar a real situação em cada município e foi necessário reenquadrar os municípios no seu nível de desastre para que pudessem ser tomadas as medidas administrativas adequadas. Então, o impacto desses decretos. Hoje temos que, tanto na situação de emergência quanto no estado de calamidade, os benefícios são praticamente os mesmos. Tá? Então, o município pode, depois de lançado seu decreto, inserido no Sistema de Informação de Desastres, no S2ID, que é um sistema de nível federal, ele pode de imediato solicitar recursos para ajuda humanitária, para recolhimento de lixo, para recolhimento de entulhos, para toda assistência que for necessária às pessoas, tá? E também a solicitação de recursos para restabelecimento e para reconstrução. Tudo é feito dentro dos sistemas, de forma com planos de trabalho. O que difere um do outro o restabelecimento, são aquelas obras de menor monta, menor recurso e que podem serem feitas de forma mais rápidas, e o sistema de reconstrução é aquele que carece de uma obra de engenharia de maior vulto, de maior amplitude. Tá? Então, um exemplo: pontes, pontilhões até 10 metros se enquadram em verbas e cadastro de restabelecimento. Aquelas pontes que são consideradas a mais de 10 metros, ou também a questão de passagem de níveis, bueiros, que precisam ter uma obra maior de engenharia, pode se enquadrar na reconstrução. Porém, esses recursos eles estão liberados tanto para a situação de emergência quanto para a situação de calamidade pública. Assim como muitos benefícios do FGTS Calamidade, ele pode ser acessado independente pelo município que está em situação de emergência ou situação de calamidade pública. Tá? Então, a gravidade, e tem alguns benefícios, sim, que são poucas as diferenças, né? O governo federal instituiu até a questão de participação do fundo dos municípios, né? Que teria recursos para a ampliação de recursos para aqueles municípios que estariam em calamidade pública. Essa é uma das diferenças que nós notamos até o momento. Então, dentro do Rio Grande do Sul, conforme foi se passando os dias, foi possível fazer uma reavaliação, né, baseado em visitas técnicas que foram realizadas pela Coordenadoria Regional de Defesa Civil e também pelo aquilo que foi declarado pelos municípios. Tá? Nós temos aqui praticamente 45 municípios da nossa região em situação de emergência e 8 em calamidades públicas. Então nós temos 53 municípios ao total em situações de desastres, tendo nível 2 ou nível 3, isso até o momento. Então toda aquela apresentação de documento, de justificativas e também com o que foi possível verificar em loco, foi feito o encaminhamento para que tivesse o reenquadramento do seu nível dentro do estado. Tá? Então isso ele pode ser de alguma forma mudado, tem que ser apresentado as devidas justificativas, né? Devida justificativa e que o nível que faça com que esse seu nível seja reclassificado. Quanto mais dias passa do desastre, a gente verifica que muitas situações foram se resolvendo, né, dentro do município. E também o interesse principal da Defesa Civil, que em primeiro momento são os danos humanos, nós temos também a questão dos danos sociais, danos econômicos, tudo é levado em conta, tá? Mas primeiro são as questões de danos humanos. Após a classificação também, né, que é um ato
do executivo do município ou do estado, né, a gente cabe dizer também que os órgãos de controle, né, hoje irão conferir também os níveis de desastres que foram decretados pelo município, né? Então tem várias formas de controle para ver se realmente o município se enquadra naquele nível ou não. Nós temos aqui até que a questão de Veranópolis, que é uma situação que temos um decreto de situação de emergência de nível 2. Acreditamos que tenha sido a escolha mais adequada pelo nível de desastre no município, né? Foi uma decisão do executivo do município e que acreditamos sim que se enquadre dentro da classificação ideal, até mesmo em comparação com outros municípios que foram totalmente devastados, né, que tiveram apoio de Força Aérea, tiveram apoio de outros entes, outros estados, né, próprio da Federação, do Exército, da Aeronáutica, enfim. Então, a gravidade que o povo do Rio Grande do Sul está vendo e acompanhando, né, que tivemos municípios devastados e são em situações de calamidade realmente. E outros municípios, e na Serra Gaúcha, aqueles municípios que estão estruturados, que têm uma condição melhor de fazer frente a esses desastres, eles se enquadram na questão do desastre nível 2, situação de emergência. Seriam essas as colocações, estamos à disposição da comunidade, né, da tua rádio veranense e da comunidade para os esclarecimentos que forem solicitados. Tenhamos todos um bom dia.